Graça e paz, meus irmãos, que maravilha! Estamos começando mais um estudo bíblico e esse é um estudo um pouquinho meio polêmico, porque nós estamos vendo os acontecimentos dos últimos dias e falamos bastante a respeito de Israel, orar pela paz de Israel, porque de fato nós encontramos essa palavra na Bíblia. Mas vamos entender o que realmente significa orar pela paz de Israel. Mas antes de você já descer nos comentários e já falar alguma coisa contra ou criticar o tema, porque é um tema mais polêmico de falar a respeito disso, mas vamos ver os requisitos antes de nós continuarmos, tá ok? Se você passar por esse requisito, então pode assistir o restante do vídeo. Primeiramente, tenha maturidade. O que é maturidade? Ou seja, analise todas as informações. Fique até o final antes de comentar e tenha mente aberta para aprender. Nós temos que ter maturidade para ouvir aqueles assuntos que muitas vezes nós discordamos ou pensamos contrário. Em relação à opinião, cada um tem a sua e nós não somos obrigados a concordar um com o outro em relação à opinião. Mas quando se trata da palavra de Deus, ela é a base de fé, ela é a regra de fé, ou seja, ela é a única verdade para nós. Então, analise comigo aqui, vamos analisar junto esta palavra, esta passagem, onde fala para orarmos pela paz de Israel, o que realmente significa esta palavra, mas antes tenha maturidade, analise todas as informações, fique até o final antes de comentar para você analisar todas as informações e também tenha a mente aberta para aprender. Porque há muitas coisas que nós aprendemos, muitas vezes não está dentro da palavra de Deus. Quantas das vezes nós pregamos palavras ou frases de efeito que muitas das vezes não estão dentro da palavra do Senhor. Por exemplo, não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Essa palavra não está dentro da palavra de Deus, não está na Bíblia Sagrada, mas é um jargão de pregação que já é usado comumente e as pessoas vão adotando essas frases que não estão dentro da palavra do Senhor. Mesmo que algumas frases fazem sentido, mas muitas delas não estão dentro da palavra de Deus. Inclusive, vou trazer um estudo até sobre isso, de muitas frases que nós utilizamos ou formas de pregação que não estão dentro da palavra do Senhor, beleza? Então, primeiramente, tenha maturidade. Segundo ponto, nós amamos a nação de Israel. Por quê? Porque de onde veio nosso Senhor Jesus? O nosso Senhor, quando ele estava aqui na terra, ele era um judeu, ele nasceu na nação de Israel, da tribo de Judá. Então ele veio de Israel, ok? E também nós amamos o povo palestino. Por que que nós amamos? Porque Jesus morreu por eles também, mas aqui é uma condicional. Não aprovamos os atos terroristas de grupos islâmicos, ok? Nós amamos a nação de Israel, porque de lá veio nosso Senhor Jesus. Nós amamos o povo palestino, porque Jesus morreu por eles também. Nós amamos todas as nações, porque Jesus morreu por todos. Mas não aprovamos os atos terroristas de grupo islâmico que tem entre o povo palestino, tá ok? Então nós amamos de fato a nação de Israel. E também acreditamos que não é só mais uma nação, ok? Porque há muitas profecias que envolvem somente a nação de Israel. A nação de Israel foi de fato escolhida por Deus para cumprir muitas profecias. De fato, cumpriram, a principal delas sendo a vinda do Senhor Jesus, a primeira vinda dele aqui na terra, e muitas profecias que acredito que ainda estão para acontecer, que estão acontecendo e ainda estão para acontecer. E também o próximo requisito, se inscreva já no canal, já vou pedir já no início, para você não se esquecer de se inscrever, já deixar o like e também de compartilhar, tá ok? Feito, passado por esses requisitos, então vamos entrar agora no nosso estudo. Beleza, nós devemos de fato orar pela paz de Israel, o que significa isso? Vamos passo a passo. Primeiro, nós vamos analisar o contexto vivido, contexto de paz, né, vivido pelo povo de Israel, o propósito do Salmo 122, que é onde está escrito, intercessões feitas pelo povo de Israel, vamos analisar duas intercessões, e a nova aliança, um povo em Cristo, o que realmente, aqui nós entramos em mais detalhe para ver o que realmente significa orar pela paz de Israel, beleza? Agora, versículo-chave, Salmos 122, versículo 6, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam.
É com base neste versículo que é usado em vários lugares, sempre que Israel entra em guerra ou está em conflito ou algo desse tipo, é utilizado esses versículos em vários púlpitos para orar pela paz de Israel. E aqui prosperarão aqueles que te amam. Mas será que entendem o significado bíblico e espiritual dessa oração? Ou seja, como eu sempre falo, muitas vezes as pessoas usam frases, jargões pelos outros pastores ou pregadores, mas não analisam de fato o que significa na palavra de Deus. E como já tem falado nos vídeos anteriores, você tem que ser uma igreja bereana. O que significa isso? Você analisa tudo dentro da palavra de Deus. Tudo que é falado nos altares, você vai analisar dentro da palavra do Senhor. E quando nós utilizamos ou é utilizado esse versículo, muitas das vezes é associado a fim de guerra, estabilidade política, crescimento econômico e assim vai. Tudo que é na parte material ou física do povo de Israel. Então vamos analisar agora como nós estamos falando de paz para a nação de Israel, pedindo, onde muitos pedem fim de guerra, estabilidade política e crescimento econômico da nação de Israel, uma paz física. Vamos analisar o contexto de paz vivido por Israel ao longo da história que nós encontramos na palavra de Deus. Em Juízes, encontramos vários cenários de paz em Israel. Vamos analisar algum deles. Juízes 3:11. Então a terra sossegou 40 anos, ou a terra teve paz por 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Mas, vamos ver aqui. Então os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. A paz aqui trouxe o povo a pecar contra Deus. Em Juízes 3:30, assim foi subjugado Moabe naquele dia, debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos, ou teve paz por 80 anos. Mas, em 4:1 vai dizer, e os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor depois da morte de Eude. A história se repete. Em Juízes 5:31, assim, ó Deus, pereçam todos os teus inimigos, porém os que o amam seja como o sol quando sai na sua força. E a terra sossegou 40 anos, teve paz de 40 anos. E agora a história se repetindo de novo. Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Vemos aqui o juízo sendo exercido porque eles deixaram de servir ao Senhor. Novamente, assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça. E sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. Mas sucedeu como Gideão morreu, os filhos de Israel tornaram a se prostituir após os Balaíns e puseram a Baal-berite por Deus. E os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos em redor. Vemos a situação de paz aqui da Israel. Eles eram livres do cativeiro, eles eram livres da mão dos inimigos, mas quando passava um tempo de paz, o que levava o povo a pecar novamente? Era fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então esses eram os ciclos que eles tinham, de paz, esquecimento de Deus, pecado, depois o castigo, arrependimento, depois trazia paz. Vemos aqui arrependimento para vir a paz. Hoje já está começando a clarear um pouquinho, mas vamos continuar. Concluímos que a paz externa não é o suficiente para manter um povo fiel. Será que orar por paz externa basta se o coração do povo continua longe de Deus? Então aqui, quando nós falamos de paz, não é somente algo físico, não é algo externo, porque toda vez que o povo de Israel tinha paz externa, que era a paz dos inimigos ao redor, aí eu bananando de novo, logo eles se afastavam da presença de Deus, mas vinha a paz quando eles se arrependiam. Então somente orar pela paz externa, na questão de conflitos militares, de guerra, não é o suficiente, porque isso não permanece, não faz o povo permanecer na presença de Deus. Acredito que por enquanto você já está entendendo, tá ok? Agora vamos analisar o Salmo 122, o propósito, esse é o segundo ponto, o propósito do Salmo 122. O Salmo 122 é conhecido como Cânticos de Peregrinação
ou cânticos de subida. Ou seja, eles iam a 3 grandes festas em Jerusalém, sendo elas Festa dos Tabernáculos, Festa dos Pentecostes, Páscoa. Nós vamos também tratar todas essas festas também em vídeos futuros, ok? E correlacionar com Jesus Cristo. Então, significado de paz. Em hebraico significa shalom, ou é a palavra shalom, não apenas ausência de guerra. Então, quando é usada a palavra shalom, não é somente uma questão de alívio dos conflitos militares, mas integridade, bem-estar, ordem espiritual e social. Quando o comum, o povo de Israel falar um para o outro, shalom, eles estão querendo dizer integridade, bem-estar, ordem espiritual e social. Esse é o verdadeiro significado da paz que está escrito nesse texto, ok? No versículo de número 1, no versículo de número 2, ele vai pedir, ou vai dizer, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Então ele tinha alegria em ir à casa do Senhor. No versículo de número 4, ele vai dizer que é o lugar onde as tribos de Israel davam graças ao Senhor. Então agora já podemos juntar tudo isso. O que o salmista está querendo dizer nesse texto? A oração pela paz tinha como finalidade preservar o ambiente de adoração e unidade do povo diante de Deus. Então já entendemos aqui, por esse texto, qual era o objetivo do salmista orar a Deus, de pedir a paz por Jerusalém. Primeira oração tinha como finalidade de preservar o ambiente de adoração e a unidade do povo. Então ele se sentia tão alegre de ir à casa de Deus, de ir lá oferecer sacrifícios ao Senhor, e ele dizia que ali é um local onde as tribos se reuniam para dar graças a Deus. Então ele orou, pediu para que viesse orar pela paz de Jerusalém, para que viesse preservar o ambiente de adoração. Ele não queria que aquele lugar fosse destruído e assim acabasse com o ambiente de adoração e a unidade do povo, porque toda vez que Israel era perseguido, destruído, então acabava-se também a adoração. E depois de muitos anos, eles entendiam que precisava voltar para Deus. Mas o salmista ele ora para que esse lugar fosse preservado, para que o ambiente continuasse um local de adoração. Então vemos aqui o propósito do Salmo 122, tá ok? Agora vamos analisar as intercessões que nós encontramos na palavra de Deus feitas pelo povo de Israel. Será que eles oraram pedindo a paz de Israel ou a paz de Jerusalém? Vamos analisar aqui 2 orações, a oração de Salomão e a oração de Jesus. Primeiro, a oração de Salomão, que nós vamos encontrar em 2 Crônicas, capítulo de número 6. Salomão intercede por diversas crises, mas em todas há uma condicional espiritual, ok? Primeiro, a situação que ele vai pedir um trono firme, ou seja, tivesse sucessor sobre Israel, que é no versículo 16. Pedido, ele pede sucessão, ou seja, que nunca viesse faltar rei em Israel. Essa é na oração de Salomão. Mas a condição, se os filhos forem fiéis, está escrito aqui. Não te faltará sucessor, contanto que teus filhos guardem o seu caminho, andando na minha lei como tu andaste diante de mim. Ok? Agora outra situação de injustiça, onde o povo de Israel estivesse vivendo situação de injustiça. Então, Salomão pede a Deus justiça e juízo justo, com a condição, se for julgado corretamente diante de Deus. Se o povo for julgado corretamente diante de Deus, então viria justiça e juízo justo, justificando o justo, dando-lhe segundo a sua justiça. Aqui é a oração de Salomão. Outra situação, ele fala da derrota militar, no versículo 24 e 25. O pedido é o perdão e retorno à terra, se acaso eles fossem levados para fora. A condição, se confessarem o pecado e se converterem. Aqui é o próprio Salomão orando. Quando o teu povo Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, que é na mesma situação que nós encontramos em Juízes, mas se converter e confessar o teu nome, e orar e suplicar perante ti nesta casa. Então ele pede para que seja retornado à terra, dado o perdão e retornado à terra. Outra situação, de seca ou céus fechados, versículo 26 e 27. O pedido é para que Deus viesse mandar chuva e restauração. Mas a condição se converterem dos seus pecados é quase semelhante. Vamos ver aqui?
Quando os céus se cerrarem e não houver chuva por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados. Você pode ler o versículo completo, abrir a Bíblia Sagrada também para analisar o texto, tá ok? Mas aqui ele está pedindo chuva e restauração, mas com a condição se o povo lembrar do nome do Senhor, se converter dos seus pecados. Assim, Deus enviaria a chuva e a restauração para eles. Outro caso de situação de pragas e doenças e crises, no versículo 28 e 31, o pedido é misericórdia e cura, com a condição, se clamarem sinceramente e reconhecerem sua condição diante de Deus. Então ele vai orar. Quando houver fome na terra, ou peste, ou queimadura, ou ferrugem, ou gafanhotos, toda a oração ou súplica que qualquer homem fizer, conhecendo cada um a sua chaga e a sua dor. Então vemos, se eles clamarem, reconhecendo a situação que está, então o pedido é para que Deus exerça a sua misericórdia e também a cura. Outra situação, se eles forem à guerra ordenada por Deus, vemos aqui, se acaso eles forem para a guerra ordenada por Deus, eu acredito que no Antigo Testamento algumas guerras Deus mandava ir, mas hoje eu já não acredito mais nessa parte, porque eu creio que Deus quer a salvação de todos, tá ok? Claro que em muitas situações Deus vai permitir as guerras para exercer o seu juízo, mas não é o contexto desse estudo, tá ok? Mas em guerras, onde Salomão vai orar a Deus, se guerras for ordenada por Deus, o pedido é proteção e vitória, mas a condição se orarem voltados ao templo, ou seja, reconhecer onde Deus está. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos pelo caminho porque os enviares, e orarem a ti para a banda dessa cidade, ouve dos céus a sua oração. Outra situação, cativeiro por causa do pecado. O pedido é restauração e perdão. A condição, se acaso se arrependerem. Se arrepender de coração no exílio. Ok? Nós já vimos situações como essa. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e estiverem em cativeiro, e se converterem com todo o seu coração e com toda a sua alma. Já podemos analisar na oração de Salomão, sendo um homem de Deus, no começo que ele recebeu a sabedoria do Senhor, vemos aqui a oração dele. Ele vai pedir, sim, sucessão, vai pedir justiça e juízo, vai pedir o perdão, retorno à terra, chuva, restauração, misericórdia, cura. Vemos aqui ele está pedindo, sim, paz para a nação de Israel, mas vemos aqui qual é a condição. Ele mesmo coloca essas condições diante do Senhor. Ele pede para que o Senhor viesse realizar isso com a condição do povo também. Eles tinham que fazer a parte deles. Mas agora já analisa a situação do povo de Israel hoje, a Israel hoje que nós vemos. Será que todo o povo estão entrando nesta condição? Será que realmente eles estão ali cumprindo a vontade do Senhor? Ou estão indo à guerra, fazendo uma oração de, 21 dias, 40 dias de oração, para ver se realmente aquela guerra é ordenada por Deus? Será que tudo aquilo está na direção do Senhor? Então nós sabemos que Salomão ele vai orar com a condição, aqui tudo no contexto espiritual. O mais importante é que eles estivessem de fato na presença de Deus, se o coração estivesse voltado ao Senhor, se eles de fato estivessem fazendo a vontade de Deus. Então assim, Deus iria cumprir as suas promessas. E Deus ouve e responde a oração de Salomão, confirmando as condições que ele coloca na oração. Se realmente o povo voltar a Deus, e temos aquele versículo que é bastante famoso, em 2 Crônicas 7,14, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. E agora estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração que fizer neste lugar. Vemos a condição, se humilhar, orar, buscar a face do Senhor, assim o Senhor vai cumprir a sua promessa. Essa foi a intercessão de Salomão para Jerusalém, para o povo de Israel. Agora vamos ver de Jesus. Jesus e a sua dor por Israel. O amor de Jesus por Jerusalém. Vamos analisar aqui. Em Lucas capítulo 13, versículo 34. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos,
como a galinha junto aos seus pintainhos, debaixo das asas, e não quiseste. Em outra palavra, em Lucas 19, 41 ao 44. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Aqui ele está falando dele mesmo. Ele falando: aqui a tua paz pertence. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão, a ti e os teus filhos de dentro de ti estiverem. E não te deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Vemos a consequência por eles não receber a verdadeira paz que era Jesus. Por não reconhecer isso, então vê a consequência sobre o povo de Israel. Agora vamos ver aqui mais a respeito de Jesus. Israel rejeitou seu próprio Messias. Em João 1, versículo 11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O maior problema de Israel não era militar, era espiritual. Eles estavam esperando um Messias militar, um Messias que viesse libertar o povo de Israel da opressão romana, mas eles se enganaram, porque Jesus não veio cumprir o que eles estavam imaginando. Eles interpretaram a profecia desta maneira, mas só que vemos que o maior problema de Israel não era uma questão militar, era sim espiritual. Inclusive, eles pediram, o povo de Israel pediu a crucificação do nosso Senhor Jesus. Vemos em Lucas 23, 16 ao 25, nós vamos ler todo o texto. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Aqui quem está falando é Pilatos. Ele queria soltar Jesus. E era-lhe necessário soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: Fora daqui com este, e solta-nos Barrabás. Vemos aqui como é que estava o povo de Israel. Eles estavam pedindo para que tirasse Jesus dali e soltasse Barrabás. Que vemos aqui, Barrabás foi lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Vemos aqui que ele era um criminoso. Ele estava condenado porque ele cometeu um crime, ok? Mas só que o povo pede para que soltasse Barrabás. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar Jesus. Aqui eu não estou isentando Pilatos da responsabilidade, porque ele tinha autoridade. Ele mesmo fala, tem autoridade para prender e soltar. Tudo está na mão dele ali naquele momento. Mas mesmo assim, ele crucificou Jesus, permitiu a crucificação. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar Jesus. Mas eles, quem eram? O povo de Israel, clamavam em contrário, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhe disse: Mas que mal fez este? Não ache nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Pela terceira vez, Pilatos tentou soltar Jesus. Ele não queria crucificar Jesus. Ele queria soltar. Pela terceira vez, ele coloca essa condição que é somente castigar e depois soltar. Mas eles instavam ou insistiam com grandes gritos pedindo que fosse crucificado. E seus gritos e os dos principais sacerdotes redobravam. Então eles insistiam com tanta força que os seus gritos dobravam, porque eles pediam que Jesus fosse crucificado. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. De quem estou falando aqui? A nação de Israel. Eles rejeitaram o nosso Messias. Eles rejeitaram aquele que levou a paz, aquele que pregou o verdadeiro evangelho, mostrando a salvação dentro da palavra de Deus. Mas só que eles pediram a crucificação de Jesus. Eles rejeitaram o nosso Senhor. Mas a partir de Jesus, agora veio uma nova aliança, um povo em Cristo. Agora não estou falando mais somente de uma nação, mas agora de todos que somos um em Cristo. Em Gálatas 3, 28, versículo 29. Nisto não há judeu nem grego, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa.
Então nós também somos descendência de Abraão, não pela carne e sangue, mas sim conforme a promessa. Porque agora com Cristo nós somos um. Isso não importa mais se é judeu, se é grego, não importa se você é brasileiro ou se de qualquer país aí que você está agora neste momento, todos agora somos um em Cristo Jesus. Não faz mais diferença, nação de Israel ou o povo gentios. Se você não sabe, os gentios são todos aqueles que não pertencem ao povo de Israel. Uma só oliveira. Judeus incrédulos foram cortados. Não está escrito? Romanos capítulo 11, versículo 17. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Nós éramos considerados, os gentios, aqueles que não pertencem ao povo de Israel, como zambujeiro, que era uma oliveira brava, selvagem, ou seja, eles davam frutos, mas não serviam para nada. Então era a oliveira que nascia lá no deserto, não servia para nada. Tinha aparência de oliveira, mas não tinha nenhum serventia. Mas só que alguns dos ramos foram quebrados. E esses ramos da oliveira verdadeira representam a nação de Israel, representa alguns judeus. E eles foram quebrados e nós, sendo zambujeiro, fomos enxertados ou colocados no lugar deles. Ou seja, eles pegavam um galinho do zambujeiro e colocavam na oliveira boa. E assim, esse galho do zambujeiro dava bons frutos, passava a dar bons frutos, porque foi enxertado na boa oliveira. É uma representação que, pelo fato da rejeição de Israel e eles terem rejeitado Jesus, nós fomos enxertados no lugar deles, não que foi substituídos, tá ok? Não que Deus cortou a nação de Israel, não. Nós fomos enxertados, mas há judeus que aceitam Jesus, tá ok? Os ramos naturais, judeus, foram cortados por incredulidade, mas isso não significa rejeição definitiva. Há esperança de restauração. Como nós sabemos, nós amamos a nação de Israel e Deus quer salvar eles também. Gentios, que é nós, o zambujeiro, foram enxertados. E tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles. Em Efésios 2, 12 e 13. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Mas agora, em Cristo Jesus, está falando a partir de Jesus, aqueles que estão em Cristo Jesus, que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Nós pertencemos agora à comunidade de Israel, não como nação, mas a Israel de Deus. Estamos falando do Israel espiritual, o povo escolhido, o povo adquirido, que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Nós fomos enxertados nesta boa oliveira que é Jesus Cristo. Então, a verdadeira identidade espiritual está em Cristo e não em tinias. Agora não é só uma questão de ser privilegiado por ser de Israel. Antigamente, sim, Deus escolheu a nação de Israel para cumprir muitos propósitos e, como disse, há muitas profecias que ainda vão acontecer para a nação de Israel. Mas a questão é que em Cristo Jesus não faz mais diferença se você é um judeu ou se você é um brasileiro, se você é de Portugal, se é angolano, se é de Moçambique, independente de onde você for. Agora a verdadeira identidade espiritual está em Cristo e não em uma etnia, ok? Agora, o que realmente significa orar pela paz de Israel? Vamos analisar comigo? Paz verdadeira é só em Cristo. Onde está escrito? Em João 14, 27. Deixo-vos a minha paz, não como ao mundo a dá. Jesus deu a verdadeira paz. Em Efésios 2,14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Separou antes o que separava a nação de Israel com as outras nações, agora não existe mais por causa de Jesus, porque ele é a nossa paz. Agora de ambos os povos, judeus e gentios, agora se tornou um povo só em Cristo. Então a verdadeira paz está em Cristo. Jesus disse, deixo-vos a minha paz. E não é a mesma paz que o mundo a dá, é totalmente diferente. Esta é a verdadeira paz. Segundo ponto, orar pela paz de Jerusalém hoje é orar para que ela reconheça ou conheça Jesus.
É interceder para que o povo de Israel reconheça o Messias. É desejar que a verdadeira paz, que é Jesus, a salvação, alcance os seus corações. É orar para que a plenitude dos gentios entre e então, como em Romanos 11, 26 afirma, todo Israel será salvo. O que é essa plenitude dos gentios? É como nós recebemos Jesus em nossa vida. Assim como nós recebemos a plenitude de Jesus Cristo, agora que eles também venham receber esta mesma graça. E assim afirmamos que todo Israel será salvo. Se eles receberem Jesus, então eles terão a verdadeira paz. Esse é o verdadeiro significado de orar pela paz de Israel. É orar para que eles venham reconhecer Jesus como Messias. Então assim concluímos que orar pela paz de Jerusalém é mais do que pedir fim de guerra, estabilidade política, crescimento econômico, é o que todo mundo pensa. De orar pela paz de Israel está relacionado a isso. Também é orar para que o povo de Israel reconheça Jesus como o Messias. Também haja uma restauração espiritual genuína. E também para que a verdadeira paz, que excede todo entendimento, venha sobre eles. E assim nós temos em Isaías 9, versículo 6, e o seu nome será Príncipe da Paz. Assim que eles receberem Jesus em sua vida, aceitarem Jesus como Messias, eles de fato terão a verdadeira paz. Se aceitarem Jesus, então eles terão o Príncipe da Paz. Se eles não quiserem Jesus, essa paz externa, alívios de guerras, estabilidade política e econômica, isso não vai fazer diferença. Sim, eles vão crescer como nação, se tornarão grandes potências nessa terra, e como eles são de fato na área militar, por exemplo. Mas não é somente essa questão, porque não vai adiantar nada disso se o povo estiver longe de Jesus Cristo. Enquanto eles não reconhecer Jesus como o Messias, eles não terão a verdadeira paz. Não importa o quanto que você ore pela paz na parte externa, não vai resolver nada. Então é orar para que eles reconheçam Jesus como o Messias, aquele que realmente tem a verdadeira paz e é a verdadeira paz. Tá ok? E se você quiser ter acesso aos materiais, temos aqui o mapa mental, você pode ter acesso todo o mapa mental, que é tudo isso aqui, deixa eu diminuir aqui para você ver o tamanho do mapa, tantas informações que nós aprendemos hoje, ok? Bastante informações, beleza? Deixa eu descer. Acesso ao mapa mental. Para ter acesso ao mapa mental, o PDF desta aula, eu vou deixar aqui disponível o PDF para você quiser analisar, é o PDF do mapa mental, ok? Tem todas as informações aqui que eu apresentei no mapa mental, caso queira usar para estudar ou para pregar na sua igreja ou trazer algum estudo. E também temos materiais complementares com bastante informações também sobre a paz de Israel, ou orar pela paz de Israel. E para acessar é através do Berea Club, ok? É R$12,90 por mês, com desconto você vai pagar isso aí R$12,90 por mês. E aqui eu não estou vendendo a palavra, ok? Estou vendendo aqui os materiais de acesso, porque você poderia entrar no site aqui MindMaster, criar esse mapa mental, mas só que você teria que pagar o plano aqui para adicionar imagem, ter mais liberdade nesse programa. Então facilitei para você. Você pode acessar aqui todo mês, na verdade, toda semana eu vou lançar um novo vídeo, um novo estudo e você tem acesso a todos os materiais. Se tiver 1000 aulas lá, você vai ter acesso a 1000 aulas, 1000 mapas mentais, PDFs e materiais complementares. Eu vou deixar o link aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. É só clicar, faz ali o pagamento rapidinho e você vai ter acesso a esse mapa mental com bastante informações. E a cada nova aula que for liberando, você vai ter acesso também sem nenhum custo adicional. Então assim concluímos mais uma aula, mais um vídeo. Orar pela paz de Israel. Agora você entendeu a verdade do que significa esta palavra de orar pela paz de Israel. Nós vamos orar por Israel? Com certeza nós vamos orar por Israel. E nós vamos orar por Israel como também oramos para qualquer nação, para que eles venham aceitar a Jesus Cristo, principalmente Israel, porque Jesus veio deles e eles não reconheceram.
E isso é triste, de saber que eles tinham o Messias com eles. Fez tantos sinais e maravilhas e eles não receberam. Claro, a maioria, alguns receberam porque a palavra chegou até nos dias de hoje. E nós reconhecemos Jesus porque alguns judeus reconheceram que são os discípulos, exceto aquele que se perdeu. E depois mais foram se levantando, depois a palavra chegou aos gentios e chegou até nos dias de hoje. Milênios já se passaram e esta palavra chegou nos dias de hoje. Mas da grande maioria, ou a grande parte de Israel, ainda não reconhece Jesus como Messias. Então nós vamos orar por eles, sempre apresentar por eles, para que eles venham reconhecer Jesus como o verdadeiro Messias e também o Príncipe da Paz. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus.